No vídeo de hoje do nosso quadro Você Sabia, o tema é concorrência desleal. E, infelizmente, isso tem acontecido, principalmente na internet, aonde aquela pessoa que trabalhava para determinada empresa, seja um coprodutor, seja um sócio, seja um funcionário, alguém da equipe mais de alta patente, de alta confiança, ele tinha acesso a informações importantes, ele resolve sair para começar o seu negócio e concorrer diretamente com aquele negócio que ele trabalhava, e aí usando nomes, expressões, lista de leads que ele adquiriu daquela empresa que ele saiu. Tudo que você, leigo no assunto, você que não é formado em direito, você que não é advogado, mas tudo que você tiver um sentimento de incômodo, de injustiça, de indignação, de que aquela atitude foi errada, como nesse exemplo que eu acabei de citar, procure um advogado. Vá fazer uma consulta do seu caso específico. Vá analisar se tem alguma lei que protege. Porque nesse exemplo que eu acabei de citar, existem muitas leis, sim, e aquele empresário, aquela empresa que ela é prejudicada por concorrência desleal, ela tem direitos para ser reparada ou para impedir esse dano que está acontecendo contra ela. Vamos do início. Importante você saber que, no direito, dono é quem registra. Então, se eu registrei a minha marca, as expressões, se eu registrei as minhas patentes, as minhas criações, se eu registrei a minha empresa, se eu registrei as pessoas que trabalham ali comigo, se eu tenho os registros como proprietário de todos esses itens, eu sou o verdadeiro dono dessa propriedade intelectual da marca, das expressões, dos logos, dos produtos, dos infoprodutos que eu vendo. Eu sou o verdadeiro dono. Assim sendo, se eu sou o dono, a consequência lógica é que ninguém, sem a minha autorização, pode vender produtos que são meus ou usar de imagem ou direitos que são meus sem que eu autorize. A partir do momento que alguém usa de forma indevida a minha marca, a minha expressão, o meu nome, etc., minha patente de invenção, qualquer coisa que eu sou proprietário, usou sem a minha autorização, ela está violando um direito meu. Só pelo simples uso, essa pessoa já pode ser obrigada por um juiz a parar de usar sob pena de multa. Isso quer dizer o quê? O juiz fala, pare de usar, se você continuar usando eu vou te aplicar uma multa de R$500 por dia, R$1.000 por dia, R$10.000 por dia, depende do tamanho do negócio. Então o juiz pode aplicar multa diária para impedir essa pessoa de usar a marca que não é dela. Esse é o primeiro ponto. Exclusão imediata, aplicação de multa diária é uma possibilidade. Vamos supor que a gente descobriu esse uso indevido muito tarde e essa pessoa já fez até mesmo um lançamento de curso usando o nome do meu curso. Nesse caso, eu tenho direito a uma reparação por perdas e danos, por lucros cessantes, que basicamente é todo o dinheiro que essa pessoa recebeu com o meu nome, usando a minha marca, vendendo o meu produto, ele deveria ser meu. Então eu posso ser indenizado no total valor que essa pessoa faturou em cima do uso indevido dessa marca, dessa concorrência desleal que foi aplicada. E aí a gente pode estar falando de cifras consideráveis. Então a gente pegou um caso recentemente cujo faturamento superou a marca de R$1 milhão com uma marca, com um logotipo, com uma expressão que não era daquela pessoa que fez o lançamento, era do cliente nosso. E isso é muito grave. Então, além de impedir o uso, isso pode vir até por uma liminar, é possível uma indenização por reparação desses prejuízos materiais, financeiros, metrificáveis em valores de vendas. Fora o valor de venda, que pode ser recuperado com indenização, fora o impedimento de uso dessa marca, eu ainda posso pedir uma indenização, às vezes por denegrir a imagem da marca, por danos morais, por ofensa e depreciação do valor da marca. Então, o uso indevido dela, o uso pejorativo dela, o uso descabido, também pode ensejar uma outra indenização. Então, a gente tem aqui remédios jurídicos diferentes, que é para impedir a pessoa rapidamente, que é para aplicar multa para que a pessoa esteja impedida, e temos remédios ainda para que ela devolva via indenização o prejuízo que ela causou para aquele que se foi a vítima da concorrência desleal, do uso indevido de marca, de propriedade, etc. E por último, aí vai depender da análise de cada caso, pode surgir ainda uma representação criminal. Porque, a depender de como foi feita essa construção, esse acesso aos dados, à marca e o uso e o lançamento indevido por quem não é o proprietário, a gente pode estar diante de um crime. Essa representação criminal, ela indicará a abertura de um processo criminal contra essa pessoa que fez o uso indevido, onde ela vai precisar se defender. O processo criminal ele pode resultar em multa e, às vezes, até
prisão, detenção. Então depende da gravidade do crime, daquilo que foi utilizado. Isso deve ser estudado caso a caso. Mas é um direito, é uma consequência possível quando a gente se vê diante de uma concorrência desleal. E agora é importante dizer para você como que os juízes, os tribunais, eles têm recebido esse tema. Eles têm pegado pesado com aqueles que usam ferramentas indevidas para praticar a concorrência desleal, como, por exemplo, os golpes e coisas desse gênero, desse sentido. Tá? Então, consequências pesadas juridicamente. Cabe ao advogado fazer a abertura e a iniciativa dessas frentes aqui de reparação, dessas frentes de coação, de coibir no sentido de proibir a pessoa de utilizar o que não é dela. E na internet, pessoal, a velocidade ela é importantíssima. Muitas vezes, quando é descoberto um fato, o advogado precisa agir rápido e fazer o pedido e insistir com o juiz que julgue rápido isso, porque a continuidade daquela violação ela traz prejuízos crescentes e muito rápido. Afinal de contas, a internet não desliga. Muitas vezes a justiça ela não é tão rápida quanto a internet, porque a justiça desliga depois do horário comercial e nos finais de semana, trabalhando somente em regime de plantão. Então, como vocês já entenderam, falar em regime de plantão significa urgência, significa o advogado, além de fazer um pedido escrito, ligar, entrar em contato, insistir, falar da urgência do caso, da importância. E às vezes, quando muito rápido, uma decisão judicial ela sai um dia ou dois, mas nisso já se passaram muitas horas do uso indevido dessa marca. Então, quase todos os casos que a gente vê na prática, eles resultam em indenizações grandes, tá? Grandes mesmo. Então, dito isso, agora que você sabe que quem é vítima de concorrência desleal, de uso indevido de marca, de imagem, tem direitos, você sabe como se proteger e você sabe como buscar esses direitos, tá? Esteja atento, sempre informado, para garantir os seus direitos e não deixar que eles sejam perdidos ou violados, tá bom? Gostou desse vídeo? Não esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, compartilha ele com quem possa estar passando por essa situação e gostaria de ter esse tipo de conhecimento para ajudar. Ficou com alguma dúvida, bota nos comentários, vou ler e responder. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!